bom em nossas vidas. Imagina esse jovem, logo após ele ser escolhido para reinar a maior potência que servia o único Deus verdadeiro. Com seus 17 anos, Samuel visita ele, derrama sobre ele o azeite da unção, dizendo: tu vais ser rei de Israel. Logo depois que derrama-se a unção, Davi ele volta para o campo. Davi ele só começou a reinar em Hebrom após os 30 anos. Mas ainda com 17 anos, ele muito novo, ele tinha algumas experiências na vida, experiências essas que Deus o permitiu passar. Deixa eu dizer uma coisa para você, antes de ministrar aquilo que Deus colocou no meu coração. Na vida de quem está no mundo, há experiências que eles procuram viver. Mas eu que sou crente, eu tenho certeza disso que eu vou dizer. Deus, ele não desperdiça a experiência na vida dos seus filhos. Todo o propósito, todo o processo que a igreja passa, é Deus dizendo: eu estou permitindo você passar, mas eu estou mostrando para você que eu estou no controle da situação. Imagina os discípulos debaixo de uma palavra, entrar no barco para atravessar para o outro lado, no meio do mar a tempestade chega. Eles disseram assim: do que adiantou Deus liberar, ou Jesus liberar uma palavra para nós? Só que vem Jesus por sobre as águas dizendo: eu não desperdiço o processo na vida de ninguém. Se eu estou permitindo você passar por esse processo, é para duas coisas: primeiro, para te gerar testemunho, e segundo, para mostrar para a igreja que ela tem um Deus, e que esse Deus que ela tem ainda não perdeu o controle. Pode vir um processo, pode vir o vento, mas a igreja que serve o único Deus verdadeiro, a palavra de Deus é essa: Deus ainda está no controle. Oh glória, aleluia. Davi, ele estava no campo cuidando das ovelhas de seu pai. E quando Davi, enquanto ele estava no campo, via algumas circunstâncias, por mais que ele estava obedecendo a determinação do pai. Escuta, irmão, por mais que você esteja fazendo a vontade de Deus, ainda assim vai haver circunstâncias que você não vai entender. Mas a palavra para a igreja ainda é essa. Primeiro, no livro de Josué, capítulo 1, verso 9: esforça-te e tem bom ânimo. A circunstância não para o chamado, mas a circunstância te fortalece para você continuar aquilo que Deus determinou na sua vida. Ah, irmão Gerson, mas eu sou crente, está difícil. É circunstância, irmão. Continua adorando a Deus, porque a palavra ainda é: esforça-te, tem bom ânimo, porque eu te pego pela mão direita. E se essa situação tentar te matar, eu sou o teu Senhor que pego pela tua mão direita. A água não te afoga, o fogo não te mata, e ainda que você passar pelo vale da sombra da morte, o teu Senhor está contigo. Aleluia. Mas eu preciso encerrar, porque Davi, ele chegou diante de Saul e disse: olha, eu estava no campo, e o meu Deus permitiu algumas situações na minha vida. Para quê? Para esse momento. Situações específicas, existe um momento apenas. Qual era? Se Davi falasse: eu fui ungido para ser rei, ele não convencia Saul. Se Davi falasse: meu pai é Jessé, ele não convencia Saul. Se Davi falasse: olha, eu estava cuidando do rebanho do meu pai, ele não convencia Saul. Mas o que convenceu Saul foi isso: eu estava no campo, cuidando da ovelha do meu pai, e enquanto eu estava no campo, eu enfrentei o leão e enfrentei o urso. Aí Saul disse: vai, e o teu Senhor seja contigo. Quando eu li esse texto, o Senhor falou no meu coração, dizendo assim: filho, sabe o que a igreja está querendo fazer? A igreja está querendo ter muita voz e pouco testemunho. Diga para a minha igreja essa noite que aonde a voz da minha igreja não vai, o testemunho dela vai alcançar. Aquilo que a minha igreja não vai fazer, o testemunho da minha igreja vai impactar. Aquilo que a juventude não vai poder falar, o testemunho da juventude já vai falar há muito tempo. Por quê? Porque aquilo que ainda muda quem está lá fora não são muitas palavras, mas é o testemunho gerado dentro da igreja, é o testemunho gerado diante da oração. Irmão, se você tem testemunho, abre a tua boca e dá glória a Deus por isso, crê. Aleluia. Por quê, irmão Gerson? Aí Deus fala com nós assim: Samuel, evangelista Samuel, com todo respeito, Deus fala conosco assim: filho,
Eu chamei a minha igreja, não foi só para estar ali sentadinho e me adorando, não. O mundo lá está dizendo assim: a igreja deixou de ter testemunho de milagre. Só que nós aqui ainda estamos dizendo: nessa casa Deus ainda opera milagre. Nessa casa Deus ainda faz milagre. Ah, mas e aí? Eu vou dizer a mesma palavra que André disse para Natanael: vem e vê. Você não acredita em milagre, não? Passa pelas portas ali, que você vai ver o Jesus que opera milagre. E eu ainda vou ser mais ousado essa noite. Se você passou pelas portas enfermo, procura a enfermidade aí, porque é o Jesus que está nessa casa. Ele é capaz de te curar. Aleluia. Eita glória. A dor gera testemunho para a tua história. Sabe por quê? Porque só a belezinha de vir num culto não muda a história de ninguém. Mas quando você abre a boca para dizer: eu passei por isso, eu passei pelaquilo, a minha casa enfrentou a enfermidade, mas a igreja Assembleia de Deus de Caçu levantou-se em oração, e o Deus da igreja visitou a minha enfermidade, curou e mudou a minha história. O teu testemunho ainda impacta muitas. Levanta a mão, levanta a mão. Eu encerro agora. Aleluia. Essa dor está te produzindo testemunho, crente. Essa dor está te produzindo testemunho. Por quê? Porque o que mudou a história, ou que convenceu Pilatos, não foi porque Jesus era o Cristo, foi porque ele ficou calado diante da situação. E Pilatos disse: não achei culpa nele nenhuma. Porque Jesus falou: é melhor testemunhar do que abrir a boca para falar. A tua história impacta a história de muita gente. Dê glória para Jesus e agradeça a Deus.